sobrevivo, logo existo, instinto, emoção e razão sob nova perspectiva. Penso, logo existo. Com essa frase, Descartes inaugurou uma visão da mente humana centrada na razão como evidência máxima da existência. Séculos depois, o neurocientista Antônio Damasio desafiou esse raciocínio afirmando que, na verdade, sinto, logo existo. Para Damasio, as emoções e os estados corporais são a base da consciência e da tomada de decisões. Mas e se ambos estiverem esquecendo algo ainda mais profundo? Neste artigo, proponho um olhar mais radical e filogeneticamente coerente: sobrevivo, logo existo. Antes de pensar ou sentir, o ser vivo reage para preservar-se. Vou explorar essa tese à luz da teoria do cérebro tríono de Paul MacLean, da neurociência contemporânea e das filosofias do corpo, da emoção e da existência. A teoria do cérebro tríono de Paul MacLean, útil ou ultrapassada? Nos anos 1960, o neurocientista Paul MacLean propôs uma teoria que marcou época: o modelo do cérebro tríono. Segundo ele, o cérebro humano é composto por 3 camadas evolutivas. Complexo R, cérebro reptiliano, estrutura mais antiga, responsável por comportamentos instintivos, reações automáticas e funções de sobrevivência. Sistema límbico, responsável pelas emoções, vínculos afetivos e memória emocional. Neocórtex, estrutura mais recente, ligada ao pensamento lógico, linguagem, planejamento e autoconsciência. Essa teoria teve grande influência na psicologia, na medicina e até na educação. No entanto, atualmente é considerada uma simplificação exagerada da organização cerebral. As funções cerebrais são altamente interconectadas e integradas, e não evoluem em blocos tão claramente separados. Ainda assim, como metáfora evolutiva e funcional, o modelo continua sendo útil para refletir sobre o que nos constitui como seres conscientes. Penso, logo existo e sinto, logo existo. Será que ambos erraram? A frase de Descartes, cogito, ergo sum, nasceu de um contexto filosófico que buscava fundamentos inabaláveis para o conhecimento. O pensamento reflexivo, para ele, era a única certeza possível. Mas esse raciocínio ignora o corpo, os sentimentos e o contexto biológico da existência. Damasio, em O Erro de Descartes, corrige esse reducionismo ao mostrar que a razão é construída sobre emoções e estados corporais. Nossas decisões, inclusive as mais lógicas, são sempre influenciadas por sensações internas. Contudo, tanto Descartes quanto Damasio partem de uma estrutura já minimamente organizada, que já sobreviveu o suficiente para sentir ou pensar. E se antes do pensamento e antes da emoção, houver apenas a reação bruta à ameaça, o instinto de continuar vivo? Reajo, logo existo, o instinto como fundamento radical da existência. A pulsão que sustenta toda forma de vida não é pensar, nem sentir, mas permanecer vivo. Esse impulso precede qualquer elaboração mental ou afetiva. Antes de saber quem somos, já reagimos. Na primeira infância, antes da formação de vínculos emocionais e da construção do self, o bebê já reage ao desconforto, à fome, à dor e ao frio. O choro reflexo, o reflexo de sucção, o agarrar automático, tudo são respostas de preservação da vida. Do ponto de vista evolutivo, o cérebro reptiliano, que comanda essas funções básicas de sobrevivência, está presente há centenas de milhões de anos, muito antes de cérebros capazes de emoção ou pensamento simbólico surgirem. É nesse sentido que podemos dizer: sobrevivo, logo posso existir. Sinto, logo posso significar. Penso, logo posso narrar. O que isso muda na psicologia e na prática clínica? Essa reinterpretação da base da existência tem implicações diretas na forma como entendemos o sofrimento psíquico e o trabalho terapêutico. Na clínica de trauma, por exemplo, é comum encontrarmos pacientes cuja cognição e emoção foram desligadas em contextos de perigo extremo. O que permanece é o corpo em hipervigilância, o instinto bruto de lutar, fugir ou congelar. Nas crises de ansiedade intensa, o paciente frequentemente não consegue pensar com clareza nem nomear o que sente. O que o domina é o impulso automático de se proteger, como se estivesse diante de uma ameaça real e iminente, mesmo quando não há perigo objetivo.
Na terapia cognitivo-comportamental, é essencial entender que o pensamento distorcido muitas vezes é uma tentativa tardia e mal formada de dar sentido a reações mais primitivas que o paciente não compreende nem controla. Por isso, trabalhar apenas com reestruturação cognitiva nem sempre basta. Precisamos ajudar o paciente a regular o corpo, reconhecer seus impulsos de sobrevivência e construir segurança básica antes de acessar emoções profundas ou reformular pensamentos. O self não nasce pensante, ele emerge da sobrevivência. A construção do self, essa narrativa coerente de quem somos, é um processo que se apoia em múltiplas camadas cerebrais e experienciais. Antes de qualquer identidade, existe a preservação da integridade física e biológica. Só depois, com segurança mínima garantida, podemos desenvolver vínculos emocionais, formar memórias afetivas, estabelecer preferências e, por fim, pensar sobre tudo isso. O self, portanto, é um processo emergente, que começa com o corpo, passa pelo sentimento e culmina na linguagem. Da neurociência à filosofia, reconstruindo a frase que nos define. Talvez seja hora de rever nossa máxima existencial. Descartes tentou definir o ser humano pelo pensamento. Damásio trouxe o corpo e a emoção para o centro da consciência. Mas ambos partiram de um ponto já estruturado demais. A realidade é que, antes de pensar, precisamos sentir. Antes de sentir, precisamos sobreviver. E talvez a frase que melhor nos represente não seja nenhuma das anteriores, mas sim: sobrevivo, logo existo. Sinto, logo significo. Penso, logo narro. Uma nova hierarquia da consciência. Repensar o que nos constitui não é apenas um exercício filosófico, mas um imperativo clínico. Quando compreendemos que o instinto de sobrevivência está na base de tudo, inclusive da emoção e do pensamento, somos capazes de olhar para o sofrimento humano com mais compaixão e profundidade. Na psicoterapia, isso significa ouvir o corpo antes da fala, validar as reações antes das interpretações e acolher a urgência de viver antes de querer entender a vida. Perguntas frequentes sobre sobrevivo, logo existo. O que é o cérebro triuno de Paul MacLean? O cérebro triuno é uma teoria desenvolvida por Paul MacLean que propõe que o cérebro humano é composto por 3 estruturas evolutivas: o complexo R, ou cérebro reptiliano, responsável pelos instintos e comportamentos de sobrevivência, o sistema límbico, responsável pelas emoções, e o neocórtex, responsável pela razão, linguagem e pensamento abstrato. Embora seja uma simplificação, essa teoria ainda é útil como modelo metafórico para compreender o desenvolvimento da consciência. O que significa sobrevivo, logo existo na neurociência? Sobrevivo, logo existo é uma reformulação filosófica baseada em evidências neurobiológicas, que destaca o instinto de sobrevivência como a base da existência consciente. Antes de sentir ou pensar, o ser humano precisa preservar a própria vida. Esse impulso vital é regulado por áreas cerebrais mais primitivas, como o tronco encefálico e o complexo reptiliano, que comandam reações automáticas de defesa, respiração, ritmo cardíaco e vigilância. Qual a diferença entre pensamento, emoção e instinto no cérebro humano? O instinto é a resposta mais primitiva, automática e ligada à sobrevivência, cérebro reptiliano. A emoção surge como uma camada intermediária, permitindo reações mais adaptativas e vínculos afetivos, sistema límbico. O pensamento é a etapa mais complexa, relacionada à autorreflexão, planejamento e linguagem simbólica, neocórtex. Cada um desses níveis opera em integração, mas tem raízes evolutivas distintas. O que é o erro de Descartes segundo Antônio Damasio? No livro O Erro de Descartes, Antônio Damasio argumenta que Descartes cometeu um equívoco ao separar mente e corpo, colocando o pensamento como essência da existência. Damasio mostra, com base em estudos neurológicos, que a emoção e os estados corporais são fundamentais para a tomada de decisões e a construção da consciência. Ou seja, sentimos antes de pensar e o corpo é parte essencial da mente. Como essa visão impacta a psicologia e a prática clínica? Essa perspectiva reforça a importância de considerar o corpo, os instintos e as reações fisiológicas na compreensão do sofrimento psíquico.
Na psicoterapia, especialmente em abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, isso significa que o trabalho clínico não deve começar apenas pela análise dos pensamentos, mas também pela regulação emocional, segurança corporal e validação de reações automáticas, especialmente em quadros de trauma, ansiedade e pânico.